Bom dia, pessoal. Na aula de hoje vamos corrigir os exercícios que foi passado na aula anterior. O exercício número 1. As estatísticas indicam que o uso de cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros, no caso de acidentes. Qual a lei física a função do cinto está relacionada? Justifique sua resposta baseando-se na referida lei. Se vocês se lembrar muito bem, quando vocês estão andando de carro, você sempre tem que usar o cinto de segurança. Por quê? Porque como o carro está em movimento, você também está em movimento. Só que você está em movimento em relação ao carro. Você está sempre em movimento em relação ao carro. Aqui, ó. Nós temos um carro. E esse carro está em movimento. Certo? Você que está dentro do carro também está em movimento. Só que o teu movimento é em relação ao carro. Porque é o carro que está exercendo a velocidade em ti. Então você está em movimento com ele. Quando o carro ele para bruscamente, o que acontece? O homenzinho, que é você que está dentro do carro, você continua em movimento. Porque quem parou foi o carro. Como você continua em movimento, então você continua com a velocidade que estava o carro. Aí se você perceber, você se sente jogado para frente. Por quê? Porque o teu carro ele diminui a velocidade dele, mas você continua com a velocidade que estava. O cinto de segurança te segura para quê? Para te manter na mesma velocidade que o carro estava. E se chama, por isso que é importante o uso do cinto de segurança, porque se você não está com esse cinto, dependendo da velocidade que o carro está, e quando o carro para, se ele parar muito rápido, o que acontece contigo? Você é jogado para frente, é isso que causa o acidente. Então, qual lei que ele está se referindo? Vai ser a primeira lei de Newton. Todo o corpo permanece em repouso ou com um movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força atua sobre ele. Então, você sempre vai estar em movimento. Se o carro está em movimento, você está em movimento. Agora, se vê uma força para o carro, mas não para você, então quer dizer que você continua em movimento. O cinto de segurança serve para isso, para parar você, entende? Junto com o carro. Daí essa entra a primeira lei de Newton. Exercício 2. Por que, de acordo com a terceira lei de Newton, não seria possível utilizar uma aeronave dotada de hélice no espaço? Letra A. Porque as leis de Newton não são válidas somente na Terra. B. No espaço não existe ar para ser empurrado pela hélice. Logo, a aeronave não pode ser impulsionada para frente. Pela terceira lei de Newton, a hélice empurra o ar e, consequentemente, a aeronave é empurrada para frente. C. No espaço somente é válida a lei da inércia. D. No espaço somente é válida a segunda lei de Newton. Então, o helicóptero ele precisa ter uma ação. Vamos supor que isso aqui seja o meu helicóptero. Usa a imaginação, vamos lá, um helicóptero aqui. Então é o seguinte, esse helicóptero para poder estar voando, ele precisa ter uma força. E essa força com ele, é a força da terceira lei de Newton. Onde que diz o quê? O princípio que explica o funcionamento da aeronave dotada a hélice é a terceira lei de Newton. Qual é a terceira lei de Newton? Ação-reação. O ar é empurrado pelas hélices, hélices aqui. Elas empurram o ar para baixo. Elas estão empurrando o ar para baixo. E por consequente, a aeronave é empurrada para frente. Quer dizer que empurrada para cima ou para frente, depende da posição que está. Porque quando ele empurra a aeronave sobe. Ou vai para frente, né? Depende da direção que eu quer. Então só isso. Por isso que no espaço a aeronave não precisa ter a hélice, porque lá não tem ar. Então não vai ter como trabalhar com a terceira lei de Newton, da ação e reação, ok?
1. Associe a coluna 1 afirmação com a coluna 2 de física. Coluna 1, afirmação. Vamos lá. Quando um garoto joga um carrinho para que ele se desloque pelo chão, faz que esse adquira uma aceleração. Em qual lei que ele vai se referir aqui? Ele vai se referir na qual lei? Segundo a lei de Newton. Por quê? Quando o garoto joga o carrinho para que ele se desloca pelo chão, que quando ele joga faz o quê? Uma força. Faz com que ele adquire uma aceleração. Se você lembrar, a lei de Newton é o quê? Força igual massa vezes aceleração. Então a força que ele joga, o objeto tem uma massa e ele causa uma aceleração. Então se encaixa na segunda lei de Newton. 2. Uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa se machuca porque o chão bateu na pessoa. Em qual lei que ele vai se referir? A terceira lei de Newton. Lembra? Ação e reação. Se a pessoa ali, ó. Se a pessoa... pode ser. Vamos supor que a pessoa caiu aqui no chãozinho. Quer dizer o quê? Que ela caiu com uma força. O chão vai devolver essa força. Entende? Isso acaba causando machucando a pessoa. Próximo. Um garoto está andando com um skate. Quando o skate bate em uma pedra, o garoto é lançado para frente. Qual lei? Restou a nossa primeira lei de Newton. Por que ele é lançado para frente? Porque a primeira lei de Newton. Todo objeto em movimento tende a permanecer em movimento até que algum objeto ou uma força o impeça ou muda sua trajetória. Nesse caso, o homenzinho está andando de skate. Certo? E o que acontece com ele? Se tem uma pedra, essa pedra vai parar o quê? O skate dele. E esse homenzinho vai ser jogado para frente. Porque quem vai parar vai ser o skate. O skate não está grudado no menino. Então quem vai ser jogado para frente? O menino. Certo? E aqui, sobre a segunda lei de Newton. Um corpo de 4 kg de massa está submetido à ação de uma força resultante de 15 N. Um corpo de 4 kg de massa, então esse aqui é o meu M, minha massa. A ação resultante de 15, uma força, força resultante com a letra F, 15 N. A aceleração adquirida pelo corpo de direção nesses centímetros por segundo ao quadrado é, beleza. Nossa fórmula sabemos que F igual a M vezes A, onde o meu F é 4, tá aqui, e o meu M é 4, o meu F é 15, ok? O 4 está multiplicando o A, como eu quero o A, eu isolo o A, deixo ele sozinho no segundo membro, então vai ter o quê? 4 está multiplicando, vai com a operação ao contrário, que é a divisão. 15 dividido por 4. 15 dividido por 4, 3,75. O último exemplo, um bloco de 5 kg que desliza sobre um plano horizontal está sujeito à força F igual a 15 N. Horizontal para a direita e uma outra força horizontal para a direita de 5 N. Força horizontal para a esquerda. Quer dizer que está com duas forças. Tem uma força para cá e uma força para cá. Então quer dizer que ele tem duas forças. Então quer dizer que ele está sendo puxado. Só que tem uma que a força é maior do que a outra. Certo? Então, vamos lá. Aceleração do corpo. Ele quer a aceleração do corpo. Então primeiro vamos lá para a força. F igual a M vezes A. Como nós temos duas forças trabalhando, então vamos ter que fazer a diferença. Porque uma é de 15 e outra de 5. Então fazemos a diferença dessas duas forças para saber qual que é a força que está atuando sobre o objeto. Certo? Igual a 5, que é a nossa massa. 5 igual a nossa massa. E procuramos a nossa aceleração. Então, 10 menos 5, 15 menos 5, 10.
O 5 está dividindo, está multiplicando, passa dividindo. 10 dividido por 5, 2 metros por segundo. Ok? Então aí trabalhamos com os exercícios, toda a resolução. Bons estudos, uma boa aula e uma boa semana para todos. Abraço, até mais.